Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Eu queria, de verdade, que nós abríssemos o nosso coração para essa palavra. Tem alguém incendiado nesse lugar? Porque, irmão, no nome de Jesus, quando você está incendiado, as pessoas que estão perto de você são incendiadas também. Nós precisamos aprender a elevar o nível da nossa sede. Nós precisamos aprender a elevar o nível da nossa fome pela presença do Senhor, pelo amor de Deus. Irmão, é incompreensível celebrarmos quando o nosso time faz um gol e sermos apáticos quando Deus está liberando sobre nós uma palavra. Comecei a pregar. É incompreensível celebrarmos mais um time que faz o gol a uma palavra que tem todo o poder de mudar a nossa história. Incendiados, mas apáticos quando Deus está falando. É por isso que eu queria te incentivar nessa noite a elevar o nível da tua sede, a elevar o nível da tua fome, a te engajar, a te entregar no nome de Jesus. Irmão, existe nesse momento uma torcida constituída, compostas por anjos, e você e eu estamos no meio dessa torcida, e essa torcida ela está subindo e descendo, e declarando assim como você e eu: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia. Irmão, você não vai encontrar em mim um pastor que carrega todas as respostas. Você não vai encontrar em mim um pastor que tem um grande conhecimento teológico, mas você vai encontrar em nós, nessa plataforma, muita fome e muita sede pela presença de Deus. Escute algo, nós só temos esse dia para viver. Então, se nós vamos viver, vamos ser intencionais. Se nós vamos prestar um culto ao Senhor, vamos prestar com tudo aquilo que temos e com tudo aquilo que somos. John Wesley, ele tem uma frase em que ele diz: eu me coloco em chamas para que as pessoas elas venham e me vejam, e ao me verem, peguem fogo. Deixa eu dizer algo no nome de Jesus. Ei, está na hora das pessoas verem aquilo que está queimando dentro de nós e saírem daqui recebendo essa chama, recebendo esse fogo que está dentro de cada um de nós. Está na hora das pessoas queimarem, porque nós carregamos chama, a chama do Espírito, a chama do Espírito. Nós estamos em um lugar como igreja diferente de todos os outros, em um lugar diferente de todos aqueles que nós já vivemos, porque nós temos recebido palavras proféticas, nós temos entrado em um ambiente profético, em um ambiente em que estamos sendo alcançados pelos céus na terra. Nós estamos nesse lugar, e é muito natural quando se está nesse lugar viver esse ambiente do sobrenatural, esse ambiente da palavra profética que antecipa uma realidade, que estabelece uma realidade. Mas mais do que receber uma palavra profética, você e eu, nós precisamos entender que não se trata apenas de recebermos essas palavras, mas nos posicionarmos em relação a cada uma dessas palavras. Você pode receber palavras de Deus que talvez nunca aconteçam na tua vida, não porque Deus não quer, não porque Deus não deseja. E eu imagino que muitos de nós que aqui estão, ainda quando no ventre da sua mãe, receberam palavras, receberam promessas. Entenda algo no nome de Jesus: Deus o tempo todo está derramando sobre nós uma palavra, o tempo todo Ele está derramando sobre nós uma promessa. E sim, Ele deseja que se torne uma realidade no nosso meio, dentro de nós. Mas muitas vezes, essas palavras que nós recebemos, e olha, nós estamos em um mês, aliás, nós estamos vindo de uma estação de tantas palavras,
E o mais impressionante é que não terminou. Irmão, nós vamos ter momentos nessa igreja, nesse mês de abril, que serão inefáveis, que nós não vamos conseguir descrever. E eu já estou profetizando sobre a sua vida. Nós não vamos conseguir descrever. Palavras liberadas sobre você, palavras liberadas sobre a sua casa, promessas liberadas sobre a sua família. Deus o tempo todo está liberando palavras e promessas, e sim, Ele deseja que aconteça, mas muitas vezes não acontece, porque você e eu, nós não nos preparamos o suficiente, não somos zelosos o suficiente, diligentes o suficiente, obedientes o suficiente. Sabe, nesses últimos dias, nessas últimas estações, palavras e mais palavras da parte de Deus sobre nós. E é maravilhoso porque o Senhor, o próprio Deus, Ele está revelando os seus planos, Ele está revelando os seus sonhos para nós. É como se Ele quisesse agir em nós, mas também através de nós. E pastor, irmãos, igreja, entenda algo. Isso me deixa extasiado, mas também me enche de duplo temor. Cada palavra que nós recebemos me enche de duplo cuidado, de duplo zelo, de dupla obediência. Você vê em toda a Bíblia Deus liberando palavras sobre homens. Você vê em toda a Bíblia Deus liberando promessas sobre pessoas. Mas você também vê as mesmas pessoas que receberam essas promessas, você também vê as mesmas pessoas que receberam essas palavras, abortando as suas palavras, sabotando as suas promessas. E nós temos uma situação clássica narrada na palavra do Senhor. Esaú, o rei Saul. Você vai me dar crédito hoje, amém? Sem noite, sem dormir bem, amém? O rei Saul. E a palavra vai dizer que antes de Saul não tinha havido um outro rei sobre Israel. Não tinha havido um outro rei, mas Deus dá um direcionamento para o profeta Samuel. O profeta Samuel se dirige e o levanta como rei. E a única coisa que Deus pede para que Saul faça seja obediente. Mas acontece que Saul, ao invés de obedecer, ele escolhe, ele decide sacrificar. E porque ele escolheu, porque ele decidiu sacrificar, ele perdeu a sua promessa, ele perdeu o seu reinado, porque ele fez aquilo que não deveria ter feito. E porque fez aquilo que não deveria ter feito, colheu aquilo que plantou. Promessas sendo liberadas o tempo todo, palavras sendo liberadas o tempo todo sobre nós. Mas muitas vezes nós abortamos essas promessas, muitas vezes nós abortamos essas palavras, promessas sobre a nossa casa, promessas sobre a nossa vida, promessas sobre os nossos filhos. O tempo todo nós estamos abortando, sabotando. Você está aí? Nós só precisamos obedecer, nós só precisamos confiar, nós só precisamos descansar, nós só precisamos discernir. Muitas vezes nós pegamos atalho e de alguma maneira queremos ajudar a Deus, acelerando o processo para receber a promessa. Mas entenda algo no nome de Jesus: promessas, elas são destinadas a um homem que está sendo preparado, a um tempo que está sendo preparado, em uma estação que está sendo preparada, em uma hora que está sendo preparada, em um lugar que está sendo preparado. Promessas, elas se derramam sobre um ambiente em que há semeio, em que há plantio, em que há preparo. Tem promessas que ainda não aconteceram na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, não porque Deus não quer, não porque Deus não deseja, mas é porque nós ainda não estamos prontos, nós ainda não estamos preparados. Porque ainda nós estamos sendo talhados. Eu não sei com quem eu estou falando aqui nessa noite. Porque ainda estamos sendo preparados, porque nós ainda estamos sendo moldados. É por isso que essas promessas, elas ainda não nos alcançaram. Mas não quer dizer que Deus não deseja que essas promessas se derramem sobre nós, que essa palavra se derrame sobre nós. A própria palavra vai dizer, o sábio vai dizer: a posse antecipada de uma herança no fim não será
abençoada. Promessas fora do tempo se tornam maldições. Confie. Aquele que prometeu é fiel para completar. Confie. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fala, ele faz. Se ele promete, ele cumpre. Confie. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o próprio Deus, ele vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não é de lhe causar dano, mas de derramar sobre você esperança e um futuro. As promessas que Deus tem para nós, elas são boas, contudo, se estabelecem dentro de um tempo determinado e em um homem, em um lugar que está sendo preparado. E é sobre esse ponto que eu quero tratar com você nessa noite. É sobre esse ambiente, é sobre esse momento, é sobre essa estação que eu quero conversar com você nessa noite. Fala comigo. Não dê lugar. Você falou não dê lugar. Efésios capítulo 4, versículo 27 vai dizer: e não dê lugar ao diabo. Olha o silêncio da morte. Pastor, estava tão boa a palavra agora, vai ficar melhor, amém? Você está comigo? A palavra diz que Deus nos preparou um lugar. Mas Deus, Ele não só nos preparou um lugar, como Deus também se fez um lugar. Aliás, Deus nos enxertou nele. Deus preparou uma mesa e nos colocou assentados nessa mesa, e sobre essa mesa preparou, estabeleceu um banquete. Mas entenda algo no nome de Jesus: não se trata apenas de sentar numa mesa e desfrutar do banquete, assim como Davi, como não se trata também apenas de entrar em um lugar chamado santo, como Moisés, tire as sandálias dos pés e entre nesse lugar que ele é santo. Não se trata mais de sentar em uma mesa, ou de entrar nesse lugar, porque você e eu já estamos sentados nessa mesa. Você e eu já entramos nesse lugar. Por isso não se trata mais de sentar ou de entrar agora. Se trata de não dar mais acesso, de não dar mais lugar, de não dar mais abrigo àquilo que pode nos tirar desse lugar, aquilo que pode nos tirar dessa mesa. Entenda algo, irmão, no nome de Jesus. Você e eu, nós não estamos nos dirigindo para o lugar da promessa, em que a promessa vai estar à nossa espera. Isso foi no Antigo Testamento, pelo amor de Deus. Não se trata mais de ir em direção à promessa, porque não, a promessa veio ao nosso encontro. E ela não só veio ao nosso encontro, como ela também nos achou. E não se trata apenas de ter nos achado, como ela decidiu morar em nós. Não se trata mais apenas de ir em busca da promessa, porque a promessa que estava assentada no trono decidiu descer e morar em uma casa de barro que se chama você. Que se chama você. Não sabote as promessas que Deus tem para você. Não aborte as palavras que Deus tem para você. Você está comigo? Olha para a pessoa que está do teu lado, mas fala com aquela voz de profeta. Aquele olhar de profeta. Fala assim para ela: não dê lugar. Não dê lugar. Fala para ela. Promessas, elas são abortadas quando nós damos acesso àquele que não tem a capacidade de nos dar destino, mas apenas de nos apresentar prisões. Aquele que veio para matar, aquele que veio para roubar, e aquele que veio para destruir. Irmão, existem promessas sendo liberadas sobre a nossa vida o tempo todo. Pastor, o senhor nessa noite está sendo muito otimista. Não, irmão, nós estamos sendo bíblicos. A palavra vai nos dizer que existem aproximadamente 9.000 promessas sendo derramadas sobre o seu povo.
Existe uma promessa. Existe uma promessa todas as vezes que alguém diz para você desistir. Quando alguém diz para você desistir, entenda algo. Existe uma promessa do céu dizendo: seja forte, seja corajoso, permaneça, continue. Todas as vezes que existe uma palavra de morte contra você, uma maldição lançada contra você, existe 100 vezes mais uma palavra de bênção contra a tua vida, dizendo: vá, eu sou com você, eu sou com você, eu sou com você. Acontece que promessas de Deus são para filhos de Deus. Promessas de Deus são para filhos de Deus, porque não adianta apenas ouvir aquilo que homens de Deus estão falando, não adianta apenas ver aquilo que Deus está fazendo através de homens dele. É necessário a gente se posicionar para poder também se tornar esse homem de Deus. É necessário a gente poder também se posicionar para se tornar essa mulher de Deus. Se posicionar para receber as promessas de Deus. Se posicionar para receber as palavras de Deus. Porque não se trata apenas de ver e ouvir. Se trata agora de ser esse lugar. E de não dar acesso a esse lugar a um outro que pode me tirar desse lugar. Irmão, nós estamos em uma atmosfera profética. Isso é evidente. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra, para alinhar a igreja. Para que não venhamos a nos perder em meio ao próprio sobrenatural. Porque nós podemos dar acesso. Nós podemos dar esse lugar a um outro alguém, ou a algo que pode roubar de nós esse lugar, que pode nos tirar desse lugar que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Nós podemos perder esse lugar. Não dê lugar. Não dê lugar. Não aborte as promessas de Deus. Não sabote aquilo que Deus tem para a tua vida. Noé, ele recebeu uma promessa que tinha no caminho um dilúvio. O que Noé fez? Ele se preparou. Havia uma promessa, mas também em meio à promessa havia um dilúvio. O que ele fez, gente? Ele se preparou construindo a arca para resistir ao dilúvio e viver a promessa. Toda promessa carrega consigo os seus desafios. Toda promessa carrega consigo as suas ciladas, as suas adversidades. Não dê lugar àquilo que pode abortar a tua promessa. Não dê lugar àquilo que pode te roubar. Não dê lugar àquilo que pode te matar, pelo amor de Deus. Não dê lugar àquilo que pode de alguma maneira te prender. Não dê lugar àquilo que pode te distrair. Irmão, olha para mim. Está aqui não necessariamente significa que você está na mesa. E estar aqui não necessariamente significa que você está em Jesus. Porque você pode estar aqui e totalmente perdido em um outro lugar. Você pode estar aqui, mas totalmente sequestrado, roubado, levado para um outro lugar. E o que o diabo precisa fazer é tão somente te distrair. O diabo não quer te tirar necessariamente da igreja. Ele só precisa arrancar Jesus de dentro do teu coração, para tomar esse lugar, para sentar nesse lugar. Não dê lugar. Não dê acesso. Não dê espaço. Não retroceda. Há uma história incrível narrada pela palavra de um jovem chamado Eutico. Esse jovem, olha para mim, eu já estou quase terminando. Ele estava sentado em uma janela em um terceiro andar. E a palavra vai dizer que esse jovem, ele caiu num sono profundo. E porque ele caiu num sono profundo, ele caiu daquela janela e foi dado como morto, enquanto o apóstolo Paulo pregava. Olha para mim, porque eu acredito que essa palavra tem total relação com o que muitos de nós estão vivendo nesse dia. Esse jovem, ele só caiu do terceiro andar porque ele se colocou em um lugar de perigo. Ele se colocou na janela. Ele se colocou em um ambiente em que poderia levá-lo para tantos outros lugares e tirá-lo totalmente de Deus. Ele se colocou em um ambiente de perigo que poderia roubar Deus de dentro dele. Ele se colocou em um lugar de perigo que sim, ele poderia até mesmo morrer espiritualmente.
Você ainda está comigo? O nosso lugar não é na janela. O nosso lugar não é entre dois reinos. O nosso lugar não é entre dois mundos. O nosso lugar não é entre duas vidas. O nosso lugar não é entre dois deuses. Esse não é o nosso lugar. Esse não é o nosso lugar. Aliás, Jesus, ele não se coloca na condição de janela. Ele se coloca na posição de porta. Eu sou a porta. E aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará em mim alimento. Se colocar em um lugar de perigo é fazer autossabotagem das promessas de Deus. Se colocar em perigo é fazer uma jornada sozinho, de solidão. Irmão, a palavra fala que em relação à tentação, Deus, olha para mim, porque isso é super importante, e eu não sei porque eu estou pregando isso. A palavra fala que em relação à tentação, Deus nos dará escape, ou seja, Deus nos apresentará um caminho para fugir, para evadir. Em relação ao diabo, que é diferente da tentação, Deus nos pede para resistir, e ele fugirá de nós. Em outras palavras, não dê espaço, não ceda, não deixe passar, porque você carrega o meu nome, você foi selado pelo meu sangue. Em relação à tentação, você foge, mas em relação às trevas, você avança. Você avança. Oh! Acontece que nós estamos fazendo o inverso. O inverso. Em relação à tentação, que a palavra nos direciona para fugir, nós estamos flertando com ela. Nós estamos nos colocando nesse lugar de perigo, brincando, dando espaço, dando acesso, dando lugar. Sabe, irmãos, nós nos perdemos nas nossas vaidades, ciladas, distrações. Eu queria tanto que você fizesse o exercício nessa noite de ampliar esse entendimento. Não dê lugar ao diabo. Qual é o seu diabo? Qual é o seu diabo? Qual é a sua prisão? Qual é a sua cilada? Qual é a sua distração? Em que emboscada você está preso? Vaidade. O que eu carrego é maior e mais importante do que aquilo que o outro carrega. Pelo amor de Deus, cada um carrega algo. E quando todos nós estamos juntos, Deus é glorificado. Para com isso. Quais são as ciladas? A que nós temos dado acesso? A quem? Ao que? Nós estamos vivendo um ambiente totalmente diferente nessa igreja. Um ambiente profético. Um ambiente do sobrenatural de Deus. E tem que haver no nosso coração tanto zelo. Tem que haver no nosso coração tanto temor. Tem que haver no nosso coração tanta honra. Tem que haver no nosso coração tanta obediência para aquilo que os céus estão derramando sobre nós. É por isso que nós precisamos ter esse entendimento. E palavras proféticas, entenda algo no nome de Jesus. Palavras proféticas que têm o poder de antecipar, muitas vezes elas têm o poder de nos alertar. Nos alertar daquilo que pode acontecer. Nos alertar daquilo que pode vir sobre nós, daquilo que pode tentar te tirar desse lugar, que pode tentar te roubar desse lugar, que pode tentar de alguma forma tirar essa promessa de dentro de você, abortar essa promessa de dentro de você, essa palavra que foi derramada sobre você. Dentro desse lugar em que nós estamos, há uma jornada a ser feita. Semana passada, quem é que estava aqui semana passada? Levanta a mão, você que estava aqui, pelo amor de Deus. Eu estou percebendo que vocês estão me deixando pregar sozinho, mas está tudo certo, vai dar certo. Semana passada nós, profeticamente, tiramos as sandálias dos nossos pés. E nós entramos nesse lugar santo. Nós entramos nesse lugar que foi preparado para nós, nós entramos nesse novo tempo. Mas não quer dizer que pelo fato de estarmos nesse novo tempo, nesse ambiente profético, nesse lugar da presença, os inimigos, eles desapareceram. Não, eles ainda existem. As ciladas ainda existem, as emboscadas ainda existem, as situações ainda existem para nos tirar desse lugar, para nos arrancar desse lugar que o Senhor já nos colocou.
Irmão, olha para mim no nome de Jesus. Talvez você não saiba disso, mas o povo de Deus, ele já tinha entrado em um lugar santo, porque a palavra que Deus deu para Moisés foi: retira o meu povo do Egito, retira o meu povo da prisão e leva eles para o lugar da promessa. Esse povo já tinha saído do Egito, esse povo já tinha restaurado a sua aliança com o seu Deus, e esse povo já estava no lugar santo, porque ele já estava no lugar da presença de Deus. Mas mesmo no lugar da presença de Deus, eles desejaram voltar para a prisão, eles desejaram voltar para o Egito. Mesmo no lugar da presença de Deus, irmão, pasmem, eles construíram um bezerro de ouro para adorar. Mesmo no lugar da presença de Deus, eles desejaram as cebolas do Egito, ao maná fresquinho que caía todos os dias do céu. A palavra vai dizer que mais de 5 milhões de pessoas não receberam a promessa, abortaram a sua promessa, sabotaram a sua promessa, com exceção de Josué e Caleb. Deram lugar, deram espaço que era deles, o ambiente que era deles, a unção que era deles, a graça que era deles, a misericórdia que era deles, o favor que era deles. Eles deram lugar, eles deram espaço. Não dê lugar aquilo que pode te tirar da promessa, não dê lugar aquilo que pode te tirar da palavra, não dê lugar aquilo que pode matar a tua família, não dê lugar aquilo que pode destruir com o teu casamento, não dê lugar. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Quando a palavra fala sobre não darmos lugar ao diabo, a verdade é que Deus, na condição de um pai tão amoroso, Ele está olhando para mim e para você dizendo: filho, não me retire de dentro de você, não me tire de você, não saia da minha presença, não saia desse lugar e também não dê acesso a esse lugar. Não dê lugar. Não aborte as promessas de Deus. Existe uma palavra do Senhor sendo derramada sobre você agora. E quando Deus libera uma palavra, ela já existe, ainda que você ainda não esteja vendo. Irmão, há 9 meses atrás, havia uma palavra que o meu filho iria nascer. Eu não podia vê-lo, eu não podia enxergar. Mas passado 37 semanas e um dia, eu estava com ele nos meus braços. Porque para Deus já era uma realidade. E agora, com 6 dias de vida, ele nos meus braços, ele já sorri para mim. Porque quando Deus estabelece uma palavra, quando Deus ele derrama uma palavra, a única coisa que você e eu precisamos fazer é nos preparar. Ser zelosos com essa palavra, temor em relação a essa palavra, honra em relação a essa palavra. A quem você tem dado acesso? A quem você tem dado lugar? Ao que você tem dado lugar? Quem é que tem te tirado ou tentado te roubar desse lugar? Quem é que tem tentado roubar aquilo que Deus já depositou dentro de você? Essa graça que Deus colocou, o que é que tem te tirado desse lugar? O que é que tem tentado arrancar de você? O que é que tem tentado abortar isso de dentro de você? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 vai dizer, eu já estou terminando o louvor, já pode subir. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, transparentes, límpidos, contemplamos a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Igreja, olha para mim. Nós damos lugar a quem damos acesso. E o acesso se dá a partir daquilo que nós contemplamos. Nós nos parecemos com aquilo que nós desejamos. Aquilo que nós desejamos passa a se tornar quem nós somos. Irmão, no nome de Jesus, olha para mim. Você necessariamente vai se tornar parecido com aquilo que você mais é íntimo. Você vai se tornar mais parecido com aquilo que você mais é próximo.
Você vai se tornar mais parecido com aquilo que você mais gasta tempo, mais se entrega. Não dê lugar. Não sabote as promessas de Deus sobre a sua vida. Não dê espaço, não dê espaço, não dê espaço, não dê espaço, não venda, não negocie aquilo que Deus depositou em você. Existem palavras, existem promessas nessa hora sendo derramadas sobre nós. Não negocie, não dê acesso, não dê lugar. É tão interessante porque em um determinado momento os próprios discípulos, eles se levantaram contra Jesus e eles disseram, depois que ficaram sabendo que Jesus iria à cruz, que Jesus seria humilhado, os próprios discípulos se levantaram e disseram, Jesus, você vai morrer, você vai se entregar, o Senhor não pode fazer isso. E sabe qual foi a resposta de Jesus para os discípulos? Foi, ei, para trás de mim, Satanás, porque eu não vou entregar esse lugar que é meu, eu não vou dar acesso a esse lugar que é meu, eu não vou entregar essa missão que o meu Pai deu para mim, eu não vou dar lugar. Até mesmo os discípulos tentaram tirar Jesus desse lugar, até mesmo os discípulos. Não dê lugar, não dê lugar. Não aborte as promessas de Deus. Não sabote as palavras de Deus sobre a sua vida. Não dê lugar. Você ainda está comigo? Essa é a noite que o Senhor preparou para nos alertar sobre tudo aquilo que Ele quer enxertar dentro de nós, nos lembrar. Irmão, existem muitas pessoas que estão nesse lugar que elas só precisariam lembrar aquilo que Deus já fez e trazer à memória aquilo que realmente carrega esperança, os livramentos que Deus já fez sobre você, as palavras que Deus já derramou sobre você. E essa noite Deus está nos trazendo aqui para nos lembrar e nos alertar sobre não perder esse lugar, sobre não abortar esse lugar, sobre não sabotar esse lugar, sobre não entregar esse lugar para aquele que pode nos matar, nos roubar e nos destruir, que pode empregar em nós ciladas, emboscadas e nos tirar desse lugar. Muitos de nós ainda não estão vivendo promessa, sabe por quê? Eu já estou terminando, tá bom? Porque nós mesmos estamos nos auto-sabotando em relação a essas palavras. Muitos de nós não estão vivendo as promessas de Deus porque ou talvez não estejam se auto-sabotando, ou talvez estejam terceirizando para que um outro o sabote. Muitos de nós não estão vivendo as promessas de Deus porque ou estamos abortando as promessas de Deus, ou porque estamos deixando outros abortá-las. Mas nessa noite, aquilo que estava preso vai ser solto. Nessa noite, as promessas que estão nas regiões celestiais, que estão para ser derramadas sobre nós, e aquilo que estava impedido vai abrir, vai romper, vai rasgar, porque nós não vamos dar lugar. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Não dê lugar a uma promessa que pode roubar a tua casa, pelo amor de Deus. Uma promessa que não foi dada por Deus, mas que foi proposta pelo inimigo, colocada pelo inimigo. Irmão, no nome de Jesus, não dê lugar, não dê espaço para que o inimigo entre no teu lar, entre no teu casamento, entre na criação dos teus filhos, entre na tua casa, entre nos teus negócios. Não dê lugar, não dê lugar, não ceda esse lugar. Se permaneça forte nesse lugar, permaneça convicto nesse lugar, não dê espaço. Em 1984, uma menina de 15 anos, ela carregava no seu ventre um menino. Em 1984, era uma menina que carregava um menino, e haviam vozes que diziam para essa menina: aborte, você é só uma criança carregando uma criança, aborte, dê espaço, dê acesso, aborte. E porque essa menina decidiu não abortar esse menino, essa menina de 15 anos, eu estou hoje aqui.
Porque alguém decidiu não desistir quando todos os diagnósticos eram: pare, eu estou hoje aqui. E ela só tinha 15 anos de idade. Só tinha 15 anos de idade. Eu queria que você se colocasse de pé. Não aborte aquilo que Deus tem para você. Não sabote as promessas de Deus. Essa menina decidiu não abortar a sua promessa. Essa menina escolheu não abortar a sua promessa. Talvez seja por isso que quando nós oramos por mulheres estéreis, elas engravidam. Porque há 38 anos atrás, a minha mãe decidiu não me abortar. Decidiu não desistir de mim. Quantas vezes nós abortamos na nossa vida as promessas de Deus? Quantas vezes nós sabotamos na nossa vida as promessas de Deus? Quantas vezes nós damos acesso à nossa casa, àquilo ou a alguém que de verdade só está ali para nos sequestrar e nos roubar dele, nos tirar dele? Igreja, no nome de Jesus, não dê espaço, não dê acesso. Não aborte, não sabote aquilo que Deus já colocou na sua mão. Eu queria que você fechasse os teus olhos, eu vou orar por você. Feche os teus olhos. Não entregue esse lugar que é só teu. Não terceirize aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para cuidar. Não aborte, não sabote, não entregue, não dê acesso, não dê espaço, não dê lugar. Existe uma promessa de Deus sendo derramada sobre você. Existe uma palavra de Deus sendo derramada sobre você. Pai, no nome de Jesus, eu coloco essa igreja diante de Ti. E nessa noite, nós fechamos todas as brechas, tudo aquilo que de alguma forma tenta entrar e nos tirar desse lugar que foi reservado pelo Senhor. Nós abençoamos cada homem, cada mulher e cada família nesse lugar, porque sabemos que as ciladas são muitas, as emboscadas inúmeras. Várias são as palavras que tentam nos tirar do lugar que o Senhor nos colocou. Mas nessa noite nós nos posicionamos. Nós nos posicionamos e dizemos, para que os céus ouçam, mas para que o inferno possa ouvir também, que nós não vamos dar esse lugar que foi conquistado com sangue. Nós não vamos dar acesso a alguém ou aquilo que pode nos tirar do Senhor, que pode nos sequestrar do Senhor, que pode nos roubar do Senhor. Nessa noite nós dizemos não a toda palavra de medo, a todo fantasma, a toda ansiedade, a toda depressão, a toda angústia, a toda síndrome do pânico, a tudo aquilo que tenta nos tirar do Senhor. Nós selamos a nossa casa, nós selamos os nossos filhos e dizemos que daqui o diabo não passa, que aqui o diabo não entra, que aqui ele não toca, porque eu não vou dar lugar. Eu não vou dar lugar. Eu não vou dar acesso. Nós já nos encontramos com o Senhor. E agora que nós nos encontramos com o Senhor, nós não queremos mais sair. Porque nesse lugar nós somos plenos. Nesse lugar nós somos completos. Oh! Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.